Teorias que colocam Noé como rei egípcio são não bíblicas e especulativas. Se quiser, posso escrever a verdade da história de Noé, ideia, como uma história alternativa, apenas como curiosidade. Vocês, deseja isso? Aí vai a real, verdadeira história de Noé. Uma história bíblica como você jamais ouviu, eu. Espero que cada destas pessoas que vai ouvir entenda e venha tirar suas próprias conclusões. Quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho e disse: "O Senhor, meu eterno Pai, amaldiçoou a terra, e por isso o nosso trabalho é pesado. Mas este menino vai trazer descanso para nós." E Lameque pôs o nome do seu filho Noé. Depois disso, Lameque viveu mais 595 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 777 anos de idade. Depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos do Eterno viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor, o Eterno Pai, disse: "Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo, e também depois, quando os filhos do pai tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor, o Eterno, viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor, o Eterno Pai, ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: "Vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei." Mas o Senhor, nosso Pai, aprovava o que Noé fazia. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia ao Eterno Pai. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com o Eterno. Para o nosso Pai, todas as outras pessoas eram más, e havia violência por toda parte. O Eterno Pai olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. O nosso Pai disse a Noé: "Resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande arca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento por 22 de largura por 13 de altura. Faça uma cobertura para a arca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na arca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da arca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte-se e leve todo tipo de comida, para que você e os animais tenham o que comer." E Noé fez tudo conforme o Senhor nosso Pai havia mandado. Depois o Senhor nosso Pai disse a Noé: "Entre na arca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, para que se conservem as espécies que existem na terra. Pois daqui a 7 dias eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Assim vou acabar com todos os seres vivos que criei.
e Noé fez tudo conforme o que o Senhor, o Eterno, havia mandado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. A fim de escapar do dilúvio, ele entrou na arca junto com ele os seus filhos, a sua mulher e as suas noras. Os animais puros e os impuros, os que se arrastam pelo chão, e as aves entraram com Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como nosso eterno Pai havia mandado. 7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Nesse tempo, Noé tinha 600 anos. No dia 17 do segundo mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar, e foram abertas as janelas do céu, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé e a sua mulher entraram na arca junto com os seus filhos, Sem, Cam e Jafé e as suas mulheres. Com eles entraram animais de todas as espécies, os domésticos e os selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves. Todos os animais entraram com Noé na arca, de 2 em 2. Entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que o nosso pai havia mandado Noé fazer. Aí o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias. A água subiu e levantou a arca, e ela começou a boiar. A água foi subindo, e a arca continuou a boiar. A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra. E depois ainda subiu mais, 7 metros. Morreram todos os seres vivos que havia na terra, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão e os seres humanos. Morreu tudo o que havia na terra, tudo o que tinha vida e respirava. Somente Noé e os que estavam com ele na arca ficaram vivos. O resto foi destruído, isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão e as aves. Só 150 dias depois é que a água começou a baixar. Então o Eterno Pai lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na arca. O nosso Pai, o Eterno, fez com que um vento soprasse sobre a terra, e a água começou a baixar. As fontes do grande mar e as janelas do céu se fecharam. Parou de chover, e durante 150 dias a água foi baixando pouco a pouco. No dia 17 do 7º mês, a arca parou na região montanhosa de Ararat. A água continuou a baixar, até que no primeiro dia do 10º mês apareceram os picos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo, que ficou voando de um lado para outro, esperando que a terra secasse. Depois Noé soltou uma pomba, a fim de ver se a terra já estava seca. Mas a pomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava toda coberta de água. Aí Noé estendeu a mão, pegou a pomba e a pôs dentro da arca. Então Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo. Ela voltou à tardinha, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim, Noé ficou sabendo que a água havia baixado. E ele esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba, e dessa vez ela não voltou. Quando Noé tinha 601 anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia 1º do primeiro mês, Noé tirou a cobertura da arca e viu que a terra estava secando. No dia 27 do 2º mês, a terra estava bem seca. Saia da arca junto com a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Faça sair também todos os animais que estão com você, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão. Que eles se espalhem por toda parte e tenham muitas crias para encherem a terra. Assim, Noé e a sua mulher saíram da arca, junto com os seus filhos e as suas noras. Também saíram todos os animais e as aves, em grupos, de acordo com as suas espécies. Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios ao Eterno Pai, o Senhor. Ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor, e ele pensou assim:
nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana. Pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Porque o nosso Senhor, o Eterno Pai, porque Ele faz uma aliança com Noé, porque o nosso Pai, o Eterno, abençoou Noé e os seus filhos, dizendo o seguinte: tenham muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão e todos os peixes terão medo e pavor de vocês. Todos eles serão dominados por vocês. Vocês podem comer os animais e também as verduras. Eu os dou para vocês como alimento. Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida. Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. O ser humano foi criado parecido com o Pai, o nosso Eterno. E por isso, quem matar uma pessoa será morto por outra. Tenham muitos filhos e que os descendentes de vocês se espalhem por toda a terra. O Eterno Pai também disse a Noé e aos seus filhos: agora vou fazer a minha aliança com vocês e com os seus descendentes e com todos os animais que saíram da arca e que estão com vocês, isto é, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar a minha aliança nas nuvens. A minha aliança será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer a minha aliança, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais, e assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando a minha aliança aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. A minha aliança é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Os filhos de Noé, que saíram da arca com ele, foram Sem, Cam e Jafé. Cam foi o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro. Noé era agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia, Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Cam, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram o seu pai que estava nu. E a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou depois da bebedeira, soube do que Cam, o filho mais moço, havia feito. Aí Noé disse o seguinte: maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais: bendito seja o Senhor, o Eterno Pai de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Que o Eterno Pai faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras, e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem. E que Canaã seja escravo de Jafé. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. São estes os descendentes de Sem, Cam e Jafé, os filhos de Noé. Aos 3 nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, Espanha, Chipre e Rhodes. Esses foram os descendentes de Jafé.
Eles moram no litoral e nas ilhas, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Os filhos de Cam foram Cuxê, Egito, Líbia e Canaã. Os filhos de Cuxê foram Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabiteca. Os filhos de Raamá foram Sabá e Dedã. Cuxê foi pai de Nimrod, o primeiro grande conquistador do mundo. Com a ajuda do nosso eterno Pai, o Senhor, ele se tornou um caçador famoso, e é por isso que se diz: seja igual a Nimrod, que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. No começo faziam parte do seu reino as cidades de Babilônia, Ereque e Acade, todas as três em Sinar. Quem foi Noé na Bíblia? Noé aparece em Gênesis capítulos 6 ao 9. Ele era um homem justo em meio a uma geração corrompida. O Eterno Pai o escolheu para construir a arca e salvar sua família e os animais do dilúvio. Após o dilúvio, seus filhos Sem, Cã e Jafé repovoaram a terra. E o Egito, segundo Gênesis 10 e o verso 6. Misraim, filho de Cam, foi o fundador do Egito. Misraim é o nome hebraico para o Antigo Egito, ou seja, o Egito foi fundado por um neto de Noé, não por Noé diretamente. De onde vem essa teoria que Noé, ele foi o rei do Egito? Algumas linhas de esoterismo, teorias alternativas ou sincretismos tentam ligar figuras bíblicas com personagens mitológicos ou antigos reis. Criou um sistema justo de leis baseado na verdade e na misericórdia. Seus filhos deram origem a reinos vizinhos: Misraim, Egito, Cuxi, Etiópia, Canaã, Levante e outros. Noé nunca construiu templos para si. Em vez disso, erguia altares ao Eterno Pai, o Altíssimo, cujos sacrifícios de gratidão subiam como aroma suave. Da lenda ao silêncio. Com o tempo, novos reis assumiram o trono. Os descendentes se afastaram do nosso Senhor, o Eterno Pai de Noé. Os templos se ergueram. Os deuses se multiplicaram, e o nome do velho rei foi apagado dos registros, transformado em mito, confundido com deuses ou heróis. Mas os sábios mais antigos diziam: antes do primeiro deus do Egito veio o homem das águas, aquele que viu o mundo morrer e renascer, Noé, o rei silencioso. Resumo: teorias que colocam Noé como rei egípcio são não bíblicas e especulativas. Não, essa afirmação não é bíblica nem historicamente confirmada. A ideia de que Noé foi o primeiro rei do Egito é uma teoria não reconhecida pela arqueologia, teologia tradicional ou historiadores sérios. Mas vamos esclarecer com base nas fontes confiáveis. Bom, para finalizar essa história, o que eu quero alertar. Para cada um que vai ouvir, cabe a você tirar suas próprias conclusões. Por que eu estou dizendo isso na teologia? Independente que seja ela cristã ou não cristã, não. Afirma que Noé foi o primeiro rei do Egito. Só quero afirmar que através desta história ou deste relato que muitos vão parar para ouvir, quero dizer a cada um de vocês que a verdade bíblica, ela sempre é verdadeira. Noé não foi rei do Egito. O Egito foi fundado, segundo a Bíblia, por Misraim, neto de Noé.